E a propósito, Trump exigiu que a produção de mísseis triplicasse, ou seja, passar de 60 para 240. Desculpe, 180, se tiver sorte. Se eles não têm o Siemens, se não têm as instalações, porque quero dizer, nada disso é produzido mecanicamente em massa. Tudo é construído à mão. São como um trabalho artesanal, sabe? Nós ajudamos a montá-los à mão. Eles realmente acreditam que podem triplicar a produção ou estão só puxando o saco do Trump? De saque. Sim, acho que é pura bajulação. E aí entra o custo. Eles acabaram de anunciar. Os Estados Unidos supostamente têm a primeira versão de um míssil hipersônico. Tem mesmo? Chama-se Dark Eagle. Custa, vamos ver, sim, 41 milhões de dólares por míssil. Caramba! Qual a velocidade dele? Mach 5, Mach 6. Ah, então é básico de primeira geração velocidade. Sim, primeira geração, velocidade mínima, 1 milhão de dólares, enquanto o russo, o Kinsal Acho, chega a Mach 10, Mach 12, algo assim. Esse é de segunda geração e custa apenas cerca de 6 milhões de dólares. 41 milhões de dólares. Bem, e de novo, os Estados Unidos fazem as coisas de forma muito cara. Não muito boas, mas muito caras. Então eles lançaram este novo drone, o Triton. Pois é, isso custou nada menos que 241 milhões de dólares. Uau! Um drone novo e enorme. E se você tiver 4 desses, são 1 bilhão de dólares voando sobre você. Pois é. Então, sabe, os Estados Unidos não conseguem sustentar isso. É insustentável, você está certo. O Trump conseguiu mesmo os 200 bilhões de dólares que ele planejava conseguir do Congresso. Isso chegou a ser aprovado. Ainda não. Ou seja, tudo isso custa uma fortuna manter um porta-aviões. E aqui são 3. Certo. Repare também nas vendas de armas. Anunciaram outro dia que iam vender 20 bilhões de dólares em armamento para não lembro qual país. Mas quando vai ser entregue? Em 2033. Então, European Union, quero saber. O que vocês vão colocar no avião hoje, que vai chegar ao aeroporto na Jordânia em 16 horas? Hein? Não me fale sobre o que vão produzir em 2032, porque isso é irrelevante. A Polônia comprou o equivalente a uma divisão de M1A3 CEP-3 Abrams. Claro, alguns anos atrás deram a eles 4 emprestados para treinamento. E só. Eles ainda não receberam nenhum dos tanques. Quero dizer, isso é só a capacidade industrial que existia nos Estados Unidos. Bem, pelo que European Union entendi da história, o sujeito que realmente inventou isso para Henry Ford e ajudou a industrializar a América foi para a União Soviética em 1932, mais ou menos. E Stalin o contratou para ajudá-los a virar uma potência industrial. Esqueci o nome dele, mas ele fez isso em uns 2 anos. O fato é que, quando a Segunda Guerra Mundial começou, havia sistemas praticamente espelhados e uma enorme capacidade de produção industrial em massa. Os Estados Unidos perderam isso. Nós perdemos essa habilidade. Com certeza. Escados, nasceu uma... O que eles vão atacar? O que você acha que vão atacar? Usinas de energia elétrica? Sim, usinas nucleares. Sim, instalações nucleares, instalações elétricas comuns. Eles ainda estão tentando atingir pontes. E o problema é que
Assim que começarem, na verdade, assim que os aviões decolarem ou os mísseis forem lançados, o Irã também vai apertar o botão de lançamento. Então haverá coisas cruzando-se no ar. E Israel vai pagar um preço terrível por isso. Um preço terrível e merecido. Pois é. Sabes, há um cessar-fogo no Líbano, caso ainda não tenha ouvido. É bem, eles acabaram de... enquanto massacram a população. Eles romperam o cessar-fogo hoje. De novo, sim, Israel acabou de bombardear Beirute. Ah, e desta vez atingiram Beirute. Isso aconteceu na última hora. Ok. European Union estava numa ligação. Então perdi isso. Ah, eles estavam atingindo tiro, o quê? 2 dias atrás. Ou seja, é um rompimento do cessar-fogo. Então sabe, a era. Quando voltamos à Segunda Guerra Mundial, a Grande Guerra Patriótica, a Rússia e os Estados Unidos, literalmente, se igualavam em produção de tanques no ano final, 1944 para 1945, o que foi notável porque a Rússia teve de, basicamente, empacotar, carregar, desmontar, colocar nos trens e remontar a leste dos Montes Urais, quando os alemães invadiram em 1940. Uma façanha notável. E, na verdade, se bem me lembro, um dos personagens e chave nesse esforço foi Leonid Brezhnev. Então, sabe, na velhice ele acabou virando quase uma figura caricata. Mas, como jovem, no auge da guerra, quando parecia que tudo estava perdido para os soviéticos, ele, sabe, realizou um milagre. Bem, sabe, quando aquelas fábricas eram inauguradas, nem sequer tinham telhados. Não tinham paredes, colocaram uma base de cimento, passaram a fiação elétrica, instalaram as máquinas e, ao ar livre, mulheres e crianças com menos de 14 anos trabalhavam turnos de 12 horas. E depois se preocuparam em levantar os telhados e o resto só quando a produção já estava em andamento. Sim, realmente uma façanha notável. Claro, estamos vendo milagres semelhantes hoje com a China. Fiz algumas pesquisas ontem e fiquei chocado com o que descobri. Perguntei, quais eram os 10 maiores bancos em 2000? E quais são os 10 maiores bancos em 2025? E em 2000, 5 dos 10 maiores bancos eram do Japão. O banco número 1 do mundo, em 2000, foi o Deutsche Bank. O segundo foi o Paris Bank, BNC. Acho que havia alguns bancos americanos na lista, mas os japoneses dominavam. Isso foi há 25 anos. Hoje, os 4 primeiros são bancos chineses. Sério. Os 4 primeiros. O banco alemão, Deutsche Bank, nem sequer está na lista. E o Credit Suisse? O Credit Suisse está. Então você tem o JP Morgan Chase, o Bank of America, o Credit Suisse. Tem também o Paribas, o BNC de Paris. Certo. Tem o HSBC de Londres. E tem um banco Mitsubishi European Union, acho, do Japão. Então o Japão passou de 5 dos 10 maiores bancos, para agora ter apenas um entre os 10 maiores. Uau! A Alemanha saiu da lista. Nossa! E a China, que na época, European Union, acho, talvez tivesse... Não sei se a China tinha um banco entre os 10 maiores, mas agora tem 4. Então, mais uma vez, é outro sinal de que esse movimento econômico todo está mudando.
Há 25 anos, acho que a produção líquida da China era algo como 1,8 trilhão de dólares. E agora aumentou 100 vezes, quer dizer, passou por uma mudança dramática. E os Estados Unidos não acompanharam. E quantos dos bancos deles precisam do dinheiro dos cartéis de drogas para se manter à tona? O pequeno segredo sobre os bancos dos Estados Unidos hoje em dia e os bancos ingleses. Não, isso é verdade. Quer dizer, o dinheiro do tráfico de drogas acaba indo parar em muitos bancos ocidentais. Ah, sim. Fizeram um estudo. European Union ainda estava nos Estados Unidos naquela época, então acho que foi há uns 16, 17 anos. Fizeram um teste de estresse e o resultado saiu discretamente. Disseram que se você tirar o dinheiro dos cartéis do sistema bancário dos Estados Unidos, ele vai colapsar. É o quão grave é. As pessoas não têm ideia de como é grande o mercado negro dos dólares do narcotráfico. Colapsou agora que a Venezuela não é mais a principal. É claro. Desculpe, não resisti. Sim, minha empresa de consultoria sou European Union e mais 2 caras. Isso, e um dos meus sócios, John Moynihan. O John é literalmente um gênio das finanças. E ele chefiou por 4 anos as operações disfarçadas de combate à lavagem de dinheiro russa da Agência de Repressão às Drogas dos Estados Unidos em Nova York. E um dos primeiros trabalhos que fizemos foi com o Republic Bank no caso de lavagem de dinheiro russa do Bank of New York. Então, esse casal, marido e mulher, uma mulher chamada Lucy Berlin, ela basicamente abriu todas essas contas de correspondentes bancários com bancos russos que estavam lavando dinheiro de várias atividades criminosas. A forma deles era mandar umas 10 transferências que convergiam numa conta e então essa conta mandava uma única transferência de volta para a Rússia e depois eles quebravam isso de novo, mandavam de volta, sabe? Assim moviam o dinheiro e disfarçavam. Fragmentando, consolidando, fragmentando, consolidando, e ela, um dos indícios que meio que a entregou era que a taxa normal nessas operações seria, digamos, 1,5%, ela cobrava 3, 4%. Então, toda vez que eles agrupavam e desagrupavam, o banco, cara, estava ganhando uma fortuna, ela ficou gananciosa. Eles adoravam, ela era ótima. Não faça ondas, querida. Assim. Então, sim, esse dinheiro são quantias fantásticas e, bem, acabamos de ver isso com a Ucrânia. Um ex-oficial ucraniano acabou de comprar um apartamento de 470 milhões de dólares. Qual o problema com isso? Em Mônaco. Meu Deus. Tenho certeza de que é algo pequeno, sabe? Um estúdio de um quarto ou algo assim. Me dá terra, muita terra. O Zelensky é, tipo, o que o nono maior proprietário privado de terras nos Estados Unidos agora é, talvez. Ai, caramba. É terrível. Ei, deixa European Union te fazer uma pergunta. Uma das narrativas que voltou a circular nos Estados Unidos é que o governo está desmoronando, que o Putin corre o risco de enfrentar um golpe e que a Rússia está presa num atoleiro. Não estão avançando, é um impasse. Um ex-amigo meu, que agora está bravo comigo, o C. Hirsch, escreveu um texto ridículo, uma besteira. Lembro que dizia que a Rússia estava em impasse. Como assim? Parece que as forças russas estão justamente varrendo a última linha de defesa em Donetsk. Ah, sim. Olha, com certeza, a Rússia está em impasse, exceto em alguns pontos. Sumy, Kharkov, dos dois lados de Kharkov, ao norte e a leste. Kupinsk já caiu, Konstantinovka está por cair. O mesmo acontece em Krasnoye Liman.
ao norte. Ah, e tem mais alguns lugares. O único que é vai e vem é Zaporozhye, porque os ucranianos estão mandando tudo o que podem para lá. E é um vai e vem, vai e vem. Há pequenas perdas e ganhos. Mas, fora isso, estão atolados e não avançam muito. Então tenho um amigo que está numa equipe de limpeza de campo de batalha. Ele era da infantaria de assalto e agora recolhe corpos. Estavam ao sul de Kupinsk e disseram que a frente estava bem estática, até que deixou de estar. Ele esperava ver muitos russos entre os mortos quando foi recolhê-los. Disse que não, 10 ucranianos para cada vítima russa, quer dizer, estavam sendo dizimados. E estavam na defensiva, sendo dizimados. Então, a propósito, Shoigu, sério, European Union diria que, sendo bonzinho, cerca da metade dos generais preferiria ver o Shoigu na cadeia. Provavelmente mais do que isso. Ele não é popular entre os militares. É, pois é. Ele foi afastado. Eles o afastaram. Colocaram já numa espécie de aposentadoria. E todos os caras ao redor dele foram presos por corrupção. Todos os tenentes que o seguiram, acho que não sobrou ninguém. Creio que todos foram presos por corrupção, por acusações sérias. O Bill também fez uma grande limpeza. Mas, Shoigu, Isso é hilário. Tem que ser a equipe. Ai, caramba! Ficam me perguntando por que a Rússia está se movendo tão devagar. European Union digo que estão fazendo progresso constante, mas sem arriscar muitas baixas, nem entre as tropas, nem entre os civis. Ah, sim, eles não são como o Ocidente. O Ocidente não se importa com quantos civis mata. Ocidentes e... não é. Existe. European Union, anotei isso em algum lugar, só que não lembro a nomenclatura do sistema. Os chineses desenvolveram isso. Se funcionar, aposto que será testado em campo na Rússia mais cedo ou mais tarde. Um possível avanço na questão dos drones. Tem lasers, redes, metralhadoras, muita coisa para combater drones, mas tudo só consegue engajar um alvo por vez. Mesmo que os lasers sejam ótimos, leva um segundo para cortar um drone. Se o sistema laser naquele caminhão for atacado por 30 ou 40 drones, acabou. Ele não dá conta. Não dá para eliminar todos os alvos antes de ser destruído. Os chineses, agora, têm uma arma de efeito de área por micro-ondas. Ela tem uma antena em bloco. Sabe aquelas antenas de radar da Segunda Guerra Mundial? Aqueles grandes blocos retangulares que girava? Sim, é basicamente a mesma coisa. Ela pode girar. Gira 360 graus. Tem inclinação de -5 a mais 50 graus. E o radar integrado consegue detectar uma seção transversal de 0,3 metro a 5 quilômetros, dependendo do terreno, claro. Sim. Mas esse é um drone com câmera em primeira pessoa. A 5 quilômetros, você consegue detectar DSLR. E ele gera um pulso eletromagnético de microbiondas. Então, ele frita a eletrônica por dentro. É uma arma de efeito de área. Isso muda tudo. Bem, sabe, esta guerra mudou a natureza da guerra. Sim, e os Estados Unidos ainda não se adaptaram a isso. Eles ainda estão meio presos ao modelo do século XX. Bem, a organização do Tratado do Atlântico Norte também não. Pois é, hoje em dia, se você quer conduzir uma operação terrestre, tem que reunir, concentrar e posicionar suas tropas. Certo? Como você faz isso agora na era dos drones e dos mísseis balísticos de curto alcance e dos mísseis de cruzeiro, que, sabe, não existiam há 23 anos, quando tínhamos 165 mil soldados alinhados prontos para invadir o Iraque? Certo. Pois é, tenta fazer isso hoje. O Iraque também não tinha satélites. Deixa a European Union te perguntar uma coisa. Sei que você tem um limite de tempo.
Então o porta-aviões Ford está voltando porque sabe, problemas logísticos e 30 horas de fogo de longo alcance, que sabemos que o atingiu. Quero dizer, não há outra explicação. E o Trump está vendo Cuba como o quê? Que número de invasão é esse? Se a gente puder considerar a Venezuela uma invasão, então é qual a terceira? Pois é, de novo, eles não pensaram isso direito. Teríamos que, se formos enviar tropas para lá, de repente elas vão enfrentar emboscadas guerrilheiras. Ainda há cubanos suficientes que vão reagir lutando. Então isso é o quê? Uma Baía dos Porcos 2.0? Basicamente, sim. Mas, de novo, qual é o nosso objetivo final? Como quando começamos rindo da administração Trump dizendo furor épico, acabou. Cumprimos nossos objetivos. E a gente fica, que diabos foi aquilo? Não sei. A gente diz que foram. Beleza, irmão. Certo. Ansioso para te ver. Vamos fazer isso. Faremos isso de novo na próxima semana. As pessoas sempre gostam quando o European Union pôs nossas conversas. Elas gostam, sempre gostam. É sempre um prazer. É sempre um prazer divertido e o Trump rende tanto assunto. Ai, Jesus! Pois é, não acaba nunca. Realmente não acaba nunca. Alguém devia se dar-lo por algum... Pois é, talvez esse dia chegue. Beleza, cara. Até mais. Valeu. Obrigado.